Boa tarde, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Quem está na bênção aí, meu querido? Fica em pé, dá um abraço bem forte no seu irmão que está do seu lado. Diga para ele que bom que você veio. Que bom que vocês vieram, olha aí. Glória a Deus. Se está do lado da sogra aí, dá um abraço bem forte, hein? Sua sogra favorita. Aí, glória a Deus. Amém, irmão? Vamos adorar o Senhor Espírito em verdade. Que nessa tarde o seu coração seja voltado para o Senhor, para adorá-lo, para buscá-lo. Eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. É uma tarde de festa, de celebração. Quem veio nessa tarde para os batismos, vamos aplaudir o Senhor. Olha aí. Vamos adorar o Senhor Espírito em verdade. Abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, porque Ele é o mesmo para sempre. Adora o Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Hey, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Obrigada, Senhor. Teu amor não falha. Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Isso é uma verdade na sua vida. Tu fazes que tudo coopere para o meu.
fazes que tudo coopere para o meu bem. Obrigada, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, não falha. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Glória a Deus, aplauda bem forte esse Deus lindo e maravilhoso. Aplauda que é para Ele, meu querido, é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada exclusivamente ao nosso Deus. Feche teus olhos, coloca a tua vida na presença do Senhor. Nós acabamos de cantar que o amor de Deus não falha. Jesus te ama, meu querido. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo, meu irmão, tudo que acontece na sua vida, de alguma forma, o Deus que te ama vai transformar tudo em bênção para você. Todas as coisas, até as coisas difíceis, mesmo os problemas, as lutas, as dificuldades, o teu Deus é poderoso para reverter tudo ao teu favor. Esse é o teu Deus. Por isso, nessa tarde, o convite do Espírito Santo é para você adorar o Senhor de todo o teu coração, derramar a tua vida na presença dEle. Meu irmão, nessa tarde seja uma tarde de encontro com Deus. Esse é o convite do Senhor. Paizinho querido, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque nós sabemos e cremos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Está aqui o teu povo, papai, teu povo que te ama, teu povo nessa tarde que quer encontrar o Senhor, o teu povo que quer ouvir a tua voz, o teu povo, Deus, que quer ter um encontro contigo, Pai, nessa tarde. Que nessa tarde seja verdadeiramente o encontro dos filhos do Senhor com Deus maravilhoso. Que a graça do Senhor venha sobre a tua igreja agora, Pai, que seja uma tarde de milagres, uma tarde de salvação, de restauração. Pai, nós intercedemos pelo teu povo, pelos teus discípulos aqui reunidos, Pai. Deus amado, nós oramos por aqueles que entraram aqui, talvez precisando de milagres, precisando de uma intervenção, precisando de algo sobrenatural do Senhor. Vem sobre o teu povo agora, papai. Vem sobre as famílias, vem sobre as células. Nós oramos e intercedemos sobre cada célula, sobre cada supervisão, coordenação, sobre cada rede. Que a mão do Senhor seja sobre o teu povo. E que nessa tarde, Pai, quero fazer um pedido ousado ao Senhor. Que o Senhor pegue no colo cada um dos teus filhos. Pega no colo tua filhinha agora, papai. Pega no teu colo o teu filhinho agora, Pai. Que ele sinta o teu abraço, que ele sinta a mão poderosa do Senhor sobre a vida do teu povo. E Deus, nós entregamos tudo a Ti, tudo que seja conduzido pelo Teu Espírito, e que o Teu nome seja exclusivamente adorado e exaltado. E o Teu povo saia daqui, ó Deus, no final do culto, ó Deus, consciente, ó Deus, convicto que a mão do Senhor está sobre eles. Nós oramos profetizando em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluias. Antes de você sentar, vira para o seu irmão e fala assim: era meu sonho, meu querido, estar com você aqui nessa tarde. E fala para ele assim: prepara o seu coração, que Deus vai falar contigo. Amém. Vamos sentar, vamos ficar ligados às nossas comunicações.
Sinta-se bem-vindo na casa do nosso Deus. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. O lar é o ambiente no qual a família cresce e desenvolve os relacionamentos. Desde cedo, os pais devem ficar atentos à maneira pela qual os seus filhos se dirigem aos irmãos e amigos. Os pais devem ser os primeiros a cuidar de como eles próprios fazem esses tratamentos. Apelidos e comparações pejorativas não podem ter lugar na família. A criança ainda está aprendendo quem é, e se os pais ou irmãos a rotulam de algo ou lhe dão algum apelido, ela corre o risco de acreditar ser o que dizem. Pais nunca devem qualificar os filhos como esse é desajeitado, aquele é relaxado, esse não gosta de estudar, aquele nunca vai ser ninguém. Muitos problemas na vida adulta se originam na infância, por fala dos pais. Com o decorrer dos anos, as crianças repetem essas atitudes na escola, porque são comportamentos aprendidos em casa. Provérbios 11:12 diz: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia sua língua. Fazer comparações pejorativas, além de demonstrar profundo mau gosto, é letal para uma personalidade em desenvolvimento. Esta semana, sugerimos que, no discipulado com o seu filho, pergunte se, em algum momento na brincadeira ou não, você algum dia disse palavras que o rotulasse de algo que ele não concorda. Pergunte se alguma outra pessoa também o fez. Orem juntos, pedindo para que Deus restabeleça a verdadeira imagem que Ele tem. E lembre-o que Deus nunca fez ninguém errado ou com defeito. Nós temos todas as condições, com a ajuda de Deus, de sermos sempre melhores. Atenção, pais de crianças e pré-adolescentes! Esta é a oportunidade de integrar seus filhos nos grupos de coreografia do Mini, onde eles descobrem que podem louvar a Deus com seu corpo. Também aprendem a trabalhar em equipe, a respeitar e obedecer o líder, se relacionam e desenvolvem amizades saudáveis. Os ensaios começam nesta quarta-feira, dia 2, às 19h30, e a inscrição, que é de R$50, pode ser feita no site da igreja. Fiquem ligados, também chegaram as novas mochilas do Mini e elas estão de cara nova, com versão para as meninas e uma especial para os meninos. Adquira já ali no hall para seus filhos por apenas R$35 ou dê de presente para amigos e parentes. Summit 2017, uma conferência através de vídeos de alta definição com preletores internacionais. Em nossa igreja acontece de 9 a 11 de novembro e as inscrições podem começar a ser feitas a partir de agosto a R$80, em setembro a R$90 ou em outubro a R$100. Vai perder esses descontos? Programe-se, aproveite essa oportunidade e invista em sua vida e na vida de um amigo do seu trabalho ou célula. Existe um desejo no coração de Deus de nos levar àqueles momentos em que nossas motivações serão checadas. Assim como o ferro é forjado e o ouro é purificado sob a ação do fogo, nós também seremos. Para que o nosso caráter seja provado e aprovado e as nossas emoções fortalecidas em Deus.
Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Romanos 12, 7. O Ministério Infantil convida os membros da igreja e participantes de todas as redes para mais um encontro de capacitação de facilitadores. Serão momentos de renovar conhecimentos para aqueles que já trabalham com crianças e pré-adolescentes e de treinamento para os que desejam ingressar nesse time de servos de Deus que não pretendem reclamar do futuro, mas fazerem algo para transformá-lo. Falar de Jesus é contribuir para que a geração futura tenha mais cristãos que serão melhores pais e mães, melhores cidadãos e servos de Deus que buscam a excelência em tudo o que fazem. Faça parte desse empreendimento ousado e consciente de fazer muito mais do que cuidar de crianças e pré-adolescentes, e sim, participar da formação da Igreja do Futuro. Inscrição no site da igreja. No próximo final de semana, dias 4, 5 e 6, acontece a nossa tão esperada Conferência Missionária 2017, com o tema A Missão é Possível. Os preletores serão Alípio Coutinho, missionário da Junta de Missões Mundiais, Pastor Afonsil, Juan Kim e Caleb, missionários entre os povos de alcance criativo. Na sexta-feira, dia 4, começa às 7h30, no sábado, às 7 da noite e domingo em todos os cultos. Desde já estende a oração para ouvir de Deus qual será o valor da sua OMF para o próximo ano. O que é OMF? Oferta Missionária de Fé. Nossa igreja usa esse cartão para fazer um orçamento para missões para os próximos 12 meses e você tem o privilégio de participar dessa obra maravilhosa. Os pastores e líderes da Primeira Batista sonham com um dia em que cada membro participará contribuindo para a participação da obra missionária. Para você que é ofertante, peça a direção de Deus para preencher com um novo valor para os próximos 12 meses. Para você que nunca ofertou, comece agora com a direção de Deus com um valor dentro do seu orçamento para cada mês contribuir com um valor. Você também pode fazer isso através do seu cartão de crédito. Passe no balcão da igreja e faça ainda hoje a sua parte. Prepare-se para estar conosco nestes dias em que seremos muito impactados. Ore, participe, oferte e creia, porque a missão é possível. Conferência Missionária 2017. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenham todos uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos, amém? Como é bom seguir os caminhos do Senhor e ter sempre um discípulo pertinho. Hoje as crianças vão aprender sobre ser discípulos, sobre fazer discípulos. E os nossos filhos estão nos seguindo. Eles são os nossos discípulos imediatos. Elas vão aprender que Paulo e Silas caminhavam junto, estavam levando a palavra de Deus. E Áquila e Priscila também ajudaram. E Paulo estava um pouquinho olhando toda a situação e vendo que era uma cidade, Corinto era uma cidade muito difícil, porque tinham muitos deuses, né? O povo gostava muito de fazer oferendas a outros deuses, e Deus, numa visão, disse: fique firme, continue, porque tem muita gente aqui nessa cidade que me pertence. E nós não podemos desistir de levar pessoas a Jesus, que todas as vezes que nós evangelizarmos alguém e essa pessoa descer as águas batismais, como hoje, que nenhuma delas se perca, mas vai depender de nós para andarmos juntos e caminhar com essa pessoa. Quem já conhece o caminho, é mais fácil de levar outras pessoas também para Jesus, não é verdade? E as crianças vão aprender sobre isso. Os bebês estão aprendendo sobre que nós precisamos levar os nossos familiares para Jesus. Então nós vamos nos ficar em pé, vamos ler esse versículo e nós vamos orar que toda a nossa família possa ser alcançada para Jesus. E que essas pessoas que vão descer as águas batismais também possam ser acompanhadas, possam ser discipuladas. Que cada um de nós possa oferecer para Deus um tempinho para que essas pessoas não se percam. Vamos ler o versículo? E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Atos 18, 11. O povo de Deus faz discípulos. Vamos orar?
Pai, a Tua palavra é verdade, nós queremos que ela venha brotar no nosso coração, Pai, assim como uma semente em terra fértil, para, ó Deus, em onde nós passarmos, onde estivermos, na nossa casa, no trabalho, na rua, que sempre possamos levar uma palavra que possa animar aquele que está desanimado, que possamos ser usados, ó Deus, para que a Tua palavra seja engrandecida na vida de alguém, assim alcançando pessoas e ajudando outras a não desanimarem, Pai. Paulo e Silas passaram tantas dificuldades juntos ali naquela prisão, mas um ao outro foi fortalecendo, ó Pai. Nós queremos uns aos outros sempre, Pai, orando e caminhando junto, que as crianças entendam isto nesta tarde, prepara o coração delas, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém! Então vamos receber as crianças aqui e os pré-adolescentes à porta. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pelo nosso grande Mini. Olha aí, coisa linda. Pode assentar, irmãos. Olha aí, coisa linda, hein? Seu filho vai ser ministrado, vai receber palavra de Deus, ministração lá no Mini. Vai sair de lá muito melhor. Você está na bênção, meu querido? Quem está na bênção aí, levanta a mão, Senhor. Irmão, mas para você ficar mais na bênção ainda, sexta-feira que vem, o que vai acontecer aqui na Primeira Batista? Ah, os irmãos não almoçaram hoje, irmãos. O que vai acontecer sexta-feira? Conferência. A missão é possível. A missão é possível. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Então, querido, anota aí na sua agenda, prepare o seu coração. Sexta-feira, 19h30. Aí você pode estar falando assim, William, eu vou escolher uma dos cultos que as mensagens são iguais. Não, não serão, irmãos. Para cada culto, para cada parte da conferência, uma mensagem específica. Então a nossa recomendação da liderança da igreja, que você venha sexta, sábado, 19 horas, e domingo você escolhe talvez um dos cultos, mas se você é fominha por Deus, você vai acabar vindo em 2. Eu quero falar aqui para os líderes, supervisores, coordenadores, os núcleos, os irmãos das células que vêm e participam do Tadel. O Tadel da próxima semana será no culto das 10 horas, como sempre, e será um Tadel missionário. Onde estão aqui os nossos líderes, supervisores, coordenadores? Levanta a mão aí só um pouquinho. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida deles. Olha aí, glória a Deus. Então, queridão, mobilize sua célula, sua supervisão, seu núcleo, porque o Tadel do próximo domingo será um Tadel especial, Tadel missionário, e nós vamos ter um momento muito importante aqui com os líderes de missões. Se sua célula ainda não tem um líder de missões, que essa semana você levante um líder de missões. E na hipótese que a sua célula não consiga ainda levantar um líder de missões, o líder da célula vai ser o representante da liderança de missões na sua célula. Queridos, a conferência missionária eu tenho certeza que vai marcar a nossa vida. Eu recebi o meu chamado ministerial na primeira conferência missionária que aconteceu aqui na primeira igreja. E, querido, desde aquela primeira conferência, Deus tem falado comigo de maneira assim extraordinária. Deus tem trazido preletores que têm ministrado no meu coração. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada pela conferência missionária. Mobilize, meu querido, mobilize sua célula. Venha com fome, com sede de ouvir ao Senhor. E nós temos um compromisso muito importante na conferência missionária, que é a renovação do nosso compromisso, da nossa oferta missionária de fé. Então, querido, durante essa semana, ore, coloque diante de Deus. Talvez você já contribui, fala assim, puxa, mas eu sou contribuinte. Irmão, glória a Deus pela sua vida, mas é muito importante você preencher novamente o seu cartão compromisso. E aqueles irmãos que ainda não contribuem, querido, chegou a oportunidade. Aí você fala assim, William, mas talvez eu não sei o valor. Pergunte para Deus. Deus vai colocar no seu coração o valor e você vai abençoar a obra missionária, porque a obra missionária, queridos, nós fazemos do outro lado da mesa, dentro de casa, até o outro lado do mundo. Amém, irmãos?
irmãos. Então, querido, ore essa semana, coloque diante de Deus o seu compromisso missionário, mas venha com fome e sede de ter um encontro com Deus, o Deus de missões. Amém? Queremos conhecer agora com muita alegria os nossos convidados, aquelas pessoas que estão nos visitando hoje, talvez pela primeira, segunda, terceira vez, convidado por um amigo, por um parente, convidado por Deus. Se você é o nosso convidado nessa noite, por gentileza, fique em pé só um pouquinho, nós queremos dar um grande abraço em você. Olha aqui uma salva de palmas para eles aqui, querido. Saia do seu lugar, cumprimente, aqui na frente também, lá no fundo, lá atrás também. Olha aí, queridos, cumprimente por gentileza, dê um grande abraço nesses nossos convidados. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que honra recebê-los. Se você faz parte de uma igreja evangélica, manda um abraço lá para o seu pastorzão. Se ainda não tem uma igreja evangélica, já encontrou a sua. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Quem agora vai participar dos batismos, vão fazer festa! Esse é o povo mais animado, vamos chamar o grande pastorzão Valdir. Olha lá, uma salva de palmas para o nosso pastorzão Valdir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com muita alegria, vamos chamar a Olinda, acompanhada da Harolda. Quem está acompanhando a Olinda vai fazer festa. Olha aí, que bênção. Irmãos, se vocês puderem vir mais pertinho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olinda, sua família te ama, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha aí, irmã, que coisa linda para você. Amém? Vamos ouvir o seu testemunho. Eu pensava que era boa, mas não era. Nenhuma vida sem Jesus é boa. Aceitei a Jesus no dia 19 de julho de 2013, quando meu filho faleceu. Hoje, a minha vida com Jesus Cristo é infinitamente melhor. Ele me transformou. Tenho uma vida de paz. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão linda. Jesus Cristo é o teu Senhor. Amém. Autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uhul! Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sempre falo isso nos batismos. Se você já aceitou Jesus e não fez o compromisso com o batismo ainda, meu querido, que esse ano 2017, em nome de Jesus, você vai estar ali, amém? E se você já é batizado, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida, você vai estar lá também, mas batizando uma pessoa para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem recebe isso, meu irmão? Receba isso aí, querido. Deus quer você lá naquele batistério, ou se batizando, ou batizando alguém em nome de Jesus. Com muita alegria, vamos chamar... Aqui, vou lá no claro aqui, Valdir. Vamos chamar o Marcos Renan, acompanhado do seu líder, o Nil. Aí, quem está acompanhando ele, vamos fazer festa. Olha lá, grande Marcos. Amém, vamos ouvir o seu testemunho, meu querido. Minha vida era vazia, cercada de coisas e vícios do mundo. Não conhecia a palavra de Deus. Nada que eu fazia de fato tinha um sentido e significado. Minha esposa me apresentou novas experiências e me falou da vida cristã com Jesus. Hoje eu conheço a palavra que me dá embasamento para fazer as coisas de forma correta, me preenchendo com vida repleta de felicidade, paz, amor em Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos apoiando você, Marcos. Você confirma esse testemunho? Jesus Cristo é o teu Senhor, amém? Autorizados pela igreja, no cumprimento da grande comissão, com muita alegria, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
Você vai voltar aí, Marcos, agora batizando outras pessoas em nome de Jesus. Amém, Nil? Parabéns. Glória a Deus. Com muita alegria, quem está aqui acompanhando a Érica e acompanhando seu discipulador, o Kleber Edginani. Olha aí quem está apoiando. Olha aí, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá. É Érica Adriane. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Jeremias 29:13. Levanta aí, meu irmão, só um pouquinho. Aí, célula 66. Olha aí, Érica Adriane, vamos ouvir seu testemunho. Fala pertinho, meu irmão. Fala pertinho. Antes de aceitar a Jesus, posso dizer que vivia sempre desanimada e sem esperança na vida. Era sempre nervosa e descontente com as coisas. Hoje me sinto uma pessoa renovada e de bem com a vida. Quando eu acordo triste e desanimada, sei onde posso buscar força, no Senhor Jesus Cristo, para lutar dia após dia. Amém, glória a Deus. Olha aí, ó. Mamãe vai batizar. Quer estar com a mamãe? Coisa linda, né? Você vai batizar ela daqui uns dias. Amém? Você confirma esse testemunho? Amém? No cumprimento da grande comissão, autorizado pela igreja, nós te batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É desse jeito. Parabéns, parabéns. Quem está acompanhando o Charles Áviles, que vem acompanhando o seu discipulador, o seu líder Juliano. Olha lá. É a célula do Valdir. Olha aí, ó, a supervisão do Valdir. Amém. Olha, tem uns cartazes ali. Charles, vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Amamos você, célula 14, célula, tem que puxar aí, minha irmã, tá? Virou, célula 311. Charles, quem está unido em Cristo é uma nova pessoa. E acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. 2 Coríntios 5,11, estamos muito felizes com a sua decisão. Conte sempre conosco, célula 311. É desse jeito. Vamos ouvir o testemunho do grande Charles. Minha vida antes de Jesus era de muita perturbação. Não tinha Deus me direcionando e tudo que eu ia fazer, eu já tinha ansiedade, pois tinha medo das coisas não darem certo. Eu não tinha esperança. Com o passar do tempo, eu precisava buscar algo para melhorar minha vida. E eu não parava em empregos, nada. Família, sempre brigando, tudo dando errado. Hoje, eu quero ser completo, porque minha família tem buscado a Deus e tudo está melhorando. Temos encontrado a solução em Jesus. Aleluias! Temos encontrado a solução em Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, Charles? Você confirma esse testemunho? Jesus Cristo é o teu Senhor, cumprindo a grande comissão, autorizados pela igreja. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tua mão pra sempre me guiará, e que não há maior prazer É que desse te jeito! mas vale um dia em tua casa. Aí, Charles, agora você volta aqui daqui a um tempo com uma pessoa que você vai ganhar para Jesus e vai batizar ela, em nome de Jesus. Amém? E quem está apoiando a Amanda, acompanhada dos seus líderes Iraci e Duaci. Quem está apoiando a Amanda? Olha lá, alguns cartazes para você, Amanda. Olha lá, Amanda, te amamos. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, 4 e 8, célula 230.
Amanda, parabéns. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Tá feliz, né? Papai ali tá ali que não se aguenta, papai e a mamãe. Vamos ouvir seu testemunho, Amanda. Eu era uma mulher insegura, com muitas futilidades, deslocada e com dificuldade de relacionamento familiar, fracassada por um término de noivado de 8 anos. Quando aceitei Jesus como meu único salvador, fui salva mediante uma fé inexplicável. Comecei a ser uma mulher mais otimista, com esperança em tudo que eu faço. Aprendi a colocar Deus e minha família em primeiro plano e me tornei uma pessoa muito solidária. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, irmã. Glória a Deus. Se confirma esse testemunho. Jesus Cristo é o teu Senhor. Amém. Autorizados pela igreja, no cumprimento da grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte para esses batismos, irmão. Aleluia, aleluia. Ei, coisa linda, coisa maravilhosa. Cutuca o seu irmão todo respeitado do seu lado assim, fala: se prepare, meu irmão, se prepare. Você vai para aquele batistério ainda. Você vai, meu irmão, não tem jeito. Se você já aceitou Jesus, Deus quer que você se batize. Se você ainda não aceitou Jesus, Deus quer, meu irmão, te alcançar. E você que já tem Jesus na sua vida, queridão, Deus vai te usar poderosamente para ganhar uma multidão para o Senhor Jesus. Amém! Com muita alegria agora vamos devolver o nosso dízimo, nossa oferta. Você que é o nosso convidado, fique à vontade. Mas agora esse é um momento específico, especial para os membros da igreja. Vamos orar primeiro. Pega aí o seu envelope, você que vai contribuir, vai trazer seu dízimo, vai trazer sua oferta missionária de fé, seu real missionário. Segura aí seu envelope, vamos orar, vamos consagrar ao Senhor. Paizinho querido, muito obrigado, porque o Senhor tem suprido toda a nossa necessidade, o Senhor tem nos abençoado, nos dado muito mais daquilo que nós merecemos. É tanto mimo do Senhor, papai, e agora queremos devolver ao Senhor com alegria nosso dízimo, nossa oferta missionária. Que o teu povo venha aqui à frente, papai, com aquela alegria, oh Deus, com a certeza que o Senhor está cuidando de tudo, e devolver ao Senhor, oh Pai, é um grande privilégio. E a tua palavra, Deus diz, a tua promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas. Pai, o Senhor já tem aberto as janelas dos céus. Continua, Pai, escancarando as janelas dos céus em direção ao teu povo. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, e multiplica os recursos que vão ser colocados aqui no gasofilácio. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Vem agora, meu querido, com alegria, sai do seu lugar, traga o seu dízimo, sua oferta missionária de fé, em nome de Jesus. Meu auxílio, tua destra me ampara, da sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto, rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto, e o teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E
e os meus lábios se encheram do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara, na sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. E o teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios se encheram do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, Deus. Toma o Teu lugar, Senhor, nas nossas vidas. Toma o Teu lugar, Senhor, na Tua igreja. Toma o Seu lugar, Senhor, nas famílias dessa cidade, Senhor. Nós estamos aqui para celebrar o Teu nome. Levante as suas mãos e diga ao Senhor: toma o Teu lugar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, com teu lugar na minha vida, com teu lugar na minha família, com teu lugar, Rei da glória, Rei.
vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Tom teu lugar na minha vida. Levante as suas mãos. Na minha família, tom teu lugar. Rei da Glória, reina. Tom teu lugar nessa cidade, tom teu lugar nessa nação, tom teu lugar. Rei da Glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja de Deus. Todo mundo super de Deus, felizes e animados? Então tome seu assento aí, vamos meditar agora na palavra de Deus escrita. E nós vamos tirar hoje uma preciosa lição da palavra para a nossa vida, a qual nós aplicaremos com toda certeza. E ela é uma palavra muito aplicável. Ela é uma palavra que veio para trazer algo para a sua vida, para que você não se engane com o estilo de vida que você deve viver. Então, esta palavra se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. O capítulo 2 de Efésios fala sobre o que alguém era antes de ter Jesus e depois o que alguém se torna depois de ter Jesus e no que ele vai se tornando dia após dia. Ou seja, nós todos somos seres em mutação. Não se trata de ficção científica, não é sobre a série Mutantes, seja ela qual for, né? Porque hoje vemos em muitos filmes, principalmente com relação às temáticas mais jovens, sobre essas mutações. Mas a palavra de Deus fala de algo muito importante sobre quem nós éramos, quem nós estamos nos tornando cada vez mais. Eu busquei aí exatamente o significado de mutação, e tem tudo a ver com Efésios capítulo 2. É mudança de forma ou de essência. Mudança, evolução. Na biologia, é a modificação brusca e hereditária que aparece nos seres vivos e que dá origem a uma nova variedade. No sentido aqui de Efésios, que dá origem a uma nova sociedade. Porque a epístola aos Efésios, ela trata de uma nova sociedade. Há uma nova sociedade, há uma nova criação, e essa nova criação é marcada pela igreja de Cristo, ou seja, a própria igreja de Cristo é essa nova sociedade, essa nova criação. Por isso que Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é sobre isso que Paulo está falando aqui, depois de ter falado no capítulo 1, sobre aquilo que Deus nos destinou a ser desde antes da fundação do mundo, a glória de Deus na igreja, a identidade da igreja, o que Jesus veio para fazer na igreja e através da igreja. E agora no capítulo 2 ele vai individualizar um pouco mais isso. Ele está falando, não deixa de falar de sociedade, do corpo de Cristo, mas ele fala mais de cada um que participa ali do corpo de Cristo, porque dirige diretamente a palavra aos seus ouvintes
para dizer quem eles são em Cristo Jesus. É por isso que a gente pode afirmar hoje que eu estava morto, mas Deus me deu vida em Cristo. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu estava morto, mas Deus me deu vida em Cristo. Vamos fazer tudo junto? Vamos dizer: eu. Olha que coisa linda. Sim, porque você pode dizer assim: não, pastor, eu sei disso, é verdade, né? A gente até viu alguns testemunhos ali no batismo, no batistério, pessoas que estavam se batizando, e elas estavam falando o que acontecia com elas antes de conhecerem Jesus, e agora que elas são em Cristo, e o que acontece na vida delas por causa de Jesus ter entrado em suas vidas. Mas não fica ali, não é só no começo, mas Paulo está dizendo: igreja, para vocês viverem na plenitude da vida que Deus está operando em vocês, em Cristo, vocês precisam descobrir realidades muito sérias a respeito de quem vocês são. Não é como vocês estão, ou o que vocês estão fazendo para conseguir alguma coisa, não. Paulo está falando de quem nós somos em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. E agora ele vai falar do processo de Deus em nós, em Cristo. A mutação está sendo processada em nós. 4 declarações do mutante, ou seja, eu e você, da nova criatura em Cristo Jesus. Nós todos podemos dizer: eu estava morto. Você pode dizer comigo? Eu estava morto. Esse é o estado de quem está sem Cristo. Nós vamos ver isso mais à frente, mais detalhadamente. Mas você também pode afirmar: em Cristo ganhei vida. Diga: em Cristo ganhei vida. Você também pode afirmar, por causa da obra que Deus está fazendo em você em Cristo, que você é salvo pela graça. Então diga: sou salvo pela graça. E também você tem um destino, sua vida tem um propósito. Deus criou você para fazer algumas coisas que estava predestinado para você desde antes da fundação do mundo. Assim como você estava predestinado à salvação, você também está predestinado às boas obras. Então diga comigo: sou predestinado às boas obras. Amém, amados irmãos? Veja que declarações lindas você pode fazer. E não é por causa de você, do que você fez, mas é do que Deus fez e está fazendo em você através de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto: eu estava morto. Eu estava morto. Tipo o seriado Walking Dead. Como eu disse, não se trata de ficção, mas é mais ou menos isso. É como se você fosse um vivo morto. Você estava vivo biologicamente, mas espiritualmente você estava morto. E assim como naquelas histórias de zumbis, que alguma mutação acontece com eles, e eles estão se movendo, eles estão se mexendo, mas já estão mortos, assim éramos nós. E aqui Paulo vai nos ensinar como isso se processava, para que a gente tenha bastante consciência do que nós estamos falando. Vamos ler o texto de Efésios 2, versículos 1 a 3. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Vamos definir aqui um pouco na palavra de Deus, e aí a gente vai fazer uma aplicação. A nossa
primeira e profunda aplicação. A palavra no grego para delito é paraptoma, que significa cair ao lado. Traz a ideia de dar um passo em falso que produz a queda, como se fosse descer essa escada, escorregar e cair. Então, a vida, o estilo de andar de quem não tem Jesus é de uma vida trôpega, como um bêbado. Anda sem saber exatamente aonde vai chegar e anda cambaleando. Pecado no grego é amartia, diferentemente do que às vezes a gente acha, e a gente fala para Deus assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, o que não está errado usar no plural, porque nós cometemos pecados. Aqui quando a Bíblia fala no singular, é justamente aquele estado de estar errando o alvo que Deus tem para nós, ou seja, estar fora da vontade de Deus, ser rebelde a Deus, estar andando longe de Deus nos seus erros. Isso é pecado. Então a Bíblia diz aqui que nós, quando estávamos mortos, éramos então pecadores nesse sentido, estávamos errando o alvo. O nosso pecado era nosso senhor, ou seja, nós éramos comandados por uma vida trôpega, bêbada, por uma vida sem sentido, sem significado, longe de Deus, desobedecendo ao Senhor Jesus. 3 domínios da morte você pode notar nesse texto. 3 domínios. Primeiro, o mundo. O mundo é o sistema organizado contra Deus e sua vontade. Por exemplo, você diz assim, mas exatamente assim como é? As pessoas que não têm Jesus, como quando nós não tínhamos, elas são comandadas por um sistema de valores que se opõe aos valores do reino de Deus. Por exemplo, o sistema da corrupção, que é um sistema muito forte, né? As pessoas elas se corrompem porque o sistema mundano é corrompido e corruptor. Você vê através dos noticiários que as pessoas que trabalham, por exemplo, em determinadas áreas estão mais ainda suscetíveis a estes tipos de corrupção que são endêmicas. Então, se a pessoa entra, por exemplo, hoje, a gente vê muitos políticos, porque a política aparentemente, e tem uma exposição clara sobre isso, está toda corrompida, até de gente que fala, olha, mas quem não entrar no esquema, dificilmente vai ganhar uma eleição, e se ganhar, dificilmente permanece, não vai ter a próxima, enfim, várias coisas como essa. Por quê? Porque a pessoa quando entra ali, ela é envolvida, ela vai, se eu não entrar no jogo, eu tenho que sair do jogo. Isso é um sistema mundano, ele é armado para que as pessoas vivam em pecado. Outro sistema mundano que a gente percebe muito hoje é a questão da imoralidade sexual. Então as pessoas são tendentes a dizer assim, hoje é muito difícil ser santo nessa área. Por quê? Porque o sistema do mundo, ele te rodeia de convites e de sedução, para que você tenha uma sexualidade doentia. Você liga o computador, há convites. Você desliga o computador, assiste a TV, há convites. Você vai ler uma revista, mesmo que ela não seja uma revista pornográfica, há muitos convites. Quando você sai e ouve as conversas, você vê que há um convite. Quando você vê a moda de hoje, infelizmente até muitos de nós entramos na onda, né? Dessa moda, você vê muita sensualidade, apelos a uma sexualidade doentia. Isso é o mundo vai te envolvendo com esses vários sistemas. Por exemplo, o novo sistema de educação, né? A educação, por exemplo, que favorece que desde criança nossos meninos e meninas estudem sobre uma nova ideologia de gênero. Há no mundo todo um movimento, por exemplo, para que os pais não imponham às crianças seu gênero sexual desde criança. Então, olha, não ponha para a criança, você veste azul porque você é menino, você veste rosa porque você é menina, isso aí não é brinquedo de menino, isso aqui é brinquedo de menina, olha, você tem que agir assim. Guardadas as devidas proporções, que nós devemos tomar muito cuidado com todas essas coisas, a verdade é que hoje a educação caminha para dizer para as crianças o seguinte, para os pais, esperem.
E até leis que surgem em vários países que estão impedindo os pais de educarem seus filhos conforme a antiga, como dizem, a antiga ideologia de gênero. Esses dias, por falar nisso, gente, eu sou vovô. O Felipe está grávido. Não exatamente o Felipe, a Priscila. E dentro da barriguinha dela tem uma bebezinha. E é menina. Olha que beleza. Uhul! Obrigado, gente. Glória a Deus. Pois é. E aí, esses dias, a gente queria saber o sexo do bebê. Mas hoje existe um lance assim, diferente. É tipo misterioso. Tchan, 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 tchan. Então ela vai lá, faz o exame e passa direto para a boleira. Só a boleira sabe se vai ser homem ou se vai ser mulher. Se vai ser menino ou se vai ser menina. E aí faz toda uma festinha, bacana isso, dá sabe, aquele negócio na barriga, sabe, será que é e tal. Aí você vai, eu fui, aí fui cortar o bolo e aí eu fui assistir alguns vídeos no YouTube, para ver como que essas festinhas, textos bíblicos e tal. E de repente lá tinha um estraga prazer. Olha só, disse assim, não, para que esse negócio, se é azul é menino, se é cor de rosa é menina, temos que usar mais tons pastéis. Que cara de pastel um cara que fala isso, né? Veja, perceba, gente, como é que vai fazer? Olha só, um gênero sexual masculino nasce com pintinho, e menininha nasce com vagininha. Então vai pôr o que no bolo? Um pintinho ou uma vagininha? Para depois ela decidir se a própria biologia já está indicando que há diferenças. Você entende? Então, isso faz parte do sistema chamado mundo. Ele vai envolvendo você. Em todos os lados existe essa pressão social para você fazer o que o mundo, esse sistema de valores organizado contra Deus, para que você seja escravo dele. Aliás, Paulo diz que quando nós estávamos mortos, sem Jesus, nós não tínhamos escolhas, nós éramos escravos do mundo. E a pressão é muito grande para você fazer o que é errado. Isso sem falar outras coisas que estão na nossa sociedade, não é verdade? Falamos apenas de algumas áreas que às vezes são mais, que aparecem mais. Quando você é envolvido no mundo, ele tem alguns canais. Por exemplo, eu não posso dizer assim que o YouTube é um canal mundano, mas ele está mais cheio de mundo do que qualquer outra coisa, não é verdade? Eu não posso dizer para você que o WhatsApp é um canal que só passa coisas do mundo, mas tem que tomar cuidado, não é? Porque quando você fica muito conectado só nessas coisas, você passa a se alimentar de uma rede social que traz algumas comunicações, algumas boas e até excelentes, mas numa boa parte são coisas que vão corrompendo a sua vida. Tomar muito cuidado, esse sistema mundo. Mas diga comigo assim, eu era escravo do mundo. Eu era. O outro domínio da morte é a potestade do ar. Eu só estou colocando na ordem que foi escrito no texto, mas depois eu vou tentar fazer uma organização aqui para a gente entender para o nosso tempo. A potestade do ar é Satanás. Quem está morto está dominado pelas trevas. É verdade. Ele faz o que não quer, e o que ele não quer, ele não consegue fazer, porque há um domínio sobre ele. É como se você tivesse numa corrente que estava ligado vários escravos, e Satanás pega na ponta dessa corrente e vai puxando todos aqueles que estão escravos para o lado que ele quer que eles estejam indo. A Bíblia diz que Satanás Jesus, inclusive, citou Satanás como o príncipe deste mundo. Então, quem é? Porque o mundo em si mesmo, ele não tem uma mentalidade própria. Alguém tem que colocar ali os valores que são contra Deus. É bem verdade que eu não sei, eu acho que se Satanás agora sair desse sistema, ele já virou uma cultura tão forte que eu acho que ele continua funcionando sozinho. Mas a verdade é que Satanás é o cabeça desse sistema para matar, roubar
e destruir. E assim nós estávamos sob o comando de Satanás, sobre o domínio das trevas, nós estávamos mortos antes de ter Jesus. Diga comigo assim: eu era dominado por Satanás. Pois é. Muito bem, o terceiro domínio da morte, não falei tanto desse segundo, porque ele e o mundo, já que ele é o cabeça, já percebemos aí claramente. O terceiro domínio da morte é a carne. São aqueles desejos que lutam contra a vontade de Deus em nós. Perceba, meus amados irmãos, que a carne, não é essa quando você aperta, há algumas diferenças que dá para notar na própria língua, mas na teologia paulina, quando Paulo quer fazer referência ao corpo, geralmente ele usa a palavra soma do grego. Quando ele quer se referir a essa natureza caída, ele usa a palavra sarx no grego, que significa carne. E aí, então perceba que essa natureza é que Paulo diz assim, existe dentro de nós desejos, que se você der lugar a eles, eles te dominam. Quantas pessoas não ficam viciadas em determinadas coisas? Você já ouviu falar de gente que ficou viciada, por exemplo, em videopornografia? Ficou viciada em sexo? Ficou viciada em mentiras? Ficou viciada em enganar os outros? Ficou viciada em tantas coisas. A pessoa está ali querendo cumprir os desejos da sua carne, vivendo na imoralidade sexual, vivendo na idolatria. A idolatria carnal, assim como a feitiçaria, porque é uma falsa religião. A carne, quando ela quer viver por si só, até a religião ela inventa. A carne, ela é invejosa, ela é briguenta, ela é egoísta, ela quer que só os seus desejos sejam feitos, totalmente contra daquele que já nasceu de novo. Mas quando nós éramos mortos, nós éramos dominados pelos nossos próprios desejos doentios. Diga assim: eu era dominado pela minha carne. Efésios descreve perfeitamente a minha vida antes de Jesus. Perfeitamente. Escreve a sua também. Obviamente que você diz assim: não, mas tem algumas coisas que eu estou vencendo. Sim, é assim. É um processo de santificação. Mas nós não somos mais dominados por esses domínios. Muito bem. Em Cristo eu ganhei a vida. Diga assim: em Cristo eu ganhei vida. Amém. Agora você vive de verdade. Agora você vive uma vida completa que está aí para você viver com intensidade. E essa palavra que Deus está nos entregando hoje é para que você não se acostume com uma vida medíocre, mediana. Sim, porque algumas pessoas, elas não entenderam que elas já passaram da morte para a vida. Então, elas dizem assim: certas coisas que eu ainda não venci. Não, tá bom, você está num processo. Não, estou falando de algumas coisas que continuamente ficam na minha vida. Meu irmão, minha irmã, você já está livre. Você não precisa, você já ganhou vida em Cristo Jesus. Perceba o texto. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo eu ganhei vida. O nosso Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo. E a causa de ter feito isso é o seu grande amor. Amados irmãos, nesses dias, eu estava em uma manhã, e eu estava orando com a linda princesa Tânia Mara, e a gente estava lá, louvando a Deus, e nós começamos a agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. E aí,
ela saiu, foi para um outro lugar na casa, eu continuei onde nós estávamos, e eu comecei a ouvir uma música, e o choro foi fazendo parte. Eu comecei a chorar tanto, amados irmãos, como Deus é amoroso, como Deus é misericordioso. Eu olho para mim mesmo e digo assim: Jesus, o que é que eu tinha para o Senhor se afeiçoar a mim? E as afeições de Jesus por mim são profundas, Ele morreu numa cruz para me salvar. E quando eu lembro de Jesus na cruz, eu falo: ai, Jesus, ninguém merecia isso, e o Senhor fez isso por nós. Eu comecei a chorar, e a princesa Tânia Amaro estava lá. Quando eu cheguei, ela estava chorando também, e a gente começou a ouvir uma música do Trazendo a Arca, que chama Cruz, onde o meu Jesus. E aí e a gente começou a chorar juntos. Eu não conseguia parar de chorar, amados irmãos, sabe por quê? Foi tão profunda, profundo aquele entendimento espiritual, aquele discernimento espiritual que vem, e que não é alguma coisa só da emoção, diz: ah, tadinho de Jesus. Não é isso, não. É de quando você entende o grande amor de Deus derramado na cruz, e Deus, que é rico em misericórdia, enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Você vale para Deus o sangue do seu Filho. Deus ama você profundamente. E é isso que o texto está dizendo. Foi isso que Cristo veio fazer. Cristo veio trazer vida para quem estava morto. Nós estávamos mortos, mas Jesus veio para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, como diz o poeta. Veja que aí tem uma ação e um propósito. A ação que Deus nos ressuscitou junto com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu ficava perguntando para Deus: o que significa isso, Deus? E eu já li algumas coisas que me ajudaram a entender, mas isso caiu muito fundo no meu coração. Veja só a explicação que eu percebi receber do Espírito Santo. Deus falou comigo numa outra manhã, quando estava preparando esse texto, a respeito do que isso significa. Quer ver? Quando Jesus morre na cruz, Paulo diz que nós morremos com Ele. Quantos aqui já morreram em Cristo Jesus na cruz? Quantos podem dizer: já estou crucificado com Cristo? Quantos aqui? Pois isso é uma verdade muito grande. Porque o que nós somos de Cristo? Cristo é o e nós somos o seu corpo. Quando o Espírito Santo começou a mostrar isso, eu mais ou menos senti onde ele queria chegar. Cristo é o cabeça e nós somos o seu. Muito bem. Quando Jesus morreu, você diga assim: eu morri também. Muito bem. Quando Jesus foi para a sepultura, você é o que de Jesus? O seu. Então você foi com ele para. E quando Jesus ressuscitou? Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou com Ele. E aí Paulo diz que lá nos céus houve uma grande festa, e nas avenidas celestiais havia um grande carro alegórico, e Jesus estava em cima sendo exaltado e sendo colocado, e ele recebeu um nome que é sobre todo nome, e Satanás e os demônios vinham acorrentados atrás, e Jesus estava sendo aplaudido. Quando Jesus estava sendo celebrado nos céus, onde você estava? E aí no fim disso tinha um trono, e Jesus se assenta no seu. O que você é de Jesus? Aonde você está agora? Assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Paulo está dizendo assim: como é então, amados irmãos, que o mundo, ou Satanás, ou a minha própria carne vai me dominar? Eu já estou assentado com Cristo e em Cristo nas regiões celestiais, no trono que está sobre todo o trono, e não tem poder nenhum que pode me resistir ou me dominar. É isso, é a palavra de Deus que é linda. E sabe para que Jesus fez isso? Os séculos não estão se passando? Pois e há eras se passando. Aqui está dizendo que é para mostrar às eras futuras a riqueza da sua graça,
Porque alguém vai perguntar, no próprio mundo celestial, mas quem que são esses aí? Meras criaturas? Só um sopro de um querubim, de um anjo ou do próprio demônio acaba com essas criaturas. Mas está dizendo, eu os coloquei pela minha graça, eu os transformei e eles estão no meu Filho, eles fazem parte de nós. Jesus disse, assim, ó Pai, como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um em... Você já percebeu quem é a igreja de Deus? E você faz parte da igreja de Deus, meu irmão, minha irmã. Você não faz parte deste mundo para se entregar aos prazeres deste mundo. Você não é mais dominado por Satanás para ele dizer para você, desse pecado você não consegue escapar. Não existe tentação maior do que a força do Espírito em nós. E aí, olha o que Deus está falando para você. Ele vai demonstrar a todas as eras qual é a sua graça através da igreja. Em Colossenses, Paulo vai mostrando a riqueza da graça de Cristo na igreja. E amados, na teologia paulina você percebe que ele diz claramente que até o inferno fica olhando para a igreja. O que será que tem? Porque todo o mistério de Deus agora sabe onde está? Na igreja. E o diabo fica perdidinho, porque ele não encontra a igreja, ele encontra o corpo de Cristo. E ele não pode mais nada contra o corpo de Cristo. Percebe que aí ele está falando que todos saberão isso. Amém? Glória a Deus. Então essa é a vida que nós devemos viver, amados irmãos. Uma vida de quem está sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você é mais que vencedor por aquele que amou você, que é Cristo Jesus. Percebe? Agora, sabe, tem um problema, eu acho que conosco, com a gente, de uma maneira geral, conosco. Parece que a igreja às vezes se confunde. Você fala uma coisa dessa para a igreja, Saeli, viu? Eu agora posso. E aí tem um versículo muito bom para isso, né? A soberba precede a queda. Sabe por quê? Todo o poder, toda a vitória que nós temos não veio de nós mesmos, veio de Cristo Jesus, e ela é operada em Cristo Jesus, não em você e no seu próprio poder. Sabe por quê? Veja só como que você foi salvo, como é que você ganhou essa posição em Cristo Jesus. A graça é quem operou a vida em você. É essa graça que você, através da cruz de Cristo, Jesus com seu sangue comprou-nos para Ele. E agora Ele tem autoridade, e essa graça se manifesta em nós, nos dando vida. Se não, vejamos o texto diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém... pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé, amém, irmãos? Não, amém. Nós somos salvos, leia lá, mediante a fé. Mas você fala isso, então teve uma parte minha, eu acreditei. A fé é dom de quem? É assim. Para que você entenda muito bem o que Paulo está dizendo, o William estava morto. Morto fala, sim ou não? Morto anda, sim ou não? Morto decide, sim ou não? Então, quem está espiritualmente assim, está morto. A religião, no sentido, vamos pôr pejorativo, é tentativa do homem se religar a Deus. A religião está falida nesse ponto, porque o homem não pode se religar a Deus. O homem estava morto em seus delitos e pecados. Então, Deus está aqui, o William morto está ali, quando ele estava. Deus vem em direção do William, porque ele amou o William primeiro. Não foi o William quem amou a Deus primeiro, mas foi Deus quem amou o William primeiro. E ele vem, e o William está morto. Ele não pode falar assim, William,
olha, eu vim aqui te apresentar um plano aqui, que eu tenho para a sua vida, tal. O William está morto. Ele toca o William. E o William ressuscita. E aí ele põe fé no William. E quando o William abre os olhos e vê Deus, ele se entrega para Deus. Sabe por quê? Porque Deus o amou primeiro. Pela graça ele é salvo. Não é dom dele, é dom de Deus. Para que ele não se glorie, mas que toda a glória seja dada para Deus. Por isso, amados irmãos, que este pastor aqui, esse pastor que vos fala, não acredita que crente perde salvação. Tem crente que acredita isso, eu não. Com todo o respeito que eu tenho a quem pensa diferente. Por quê? Porque eu acho que isso não é bem assim, eu creio que é quase um sofisma. Vou explicar para você por quê. Quer ver? Ó? Se eu estava morto, eu fiz alguma coisa para ser salvo, sim ou não? Eu fui salvo pela... essa foi boa, né? Eu fui salvo pela graça, então eu não fiz nada. Muito bem, aí Deus me dá a oportunidade, eu sou salvo pela graça. É das obras? Foi pelas obras que eu fui salvo, sim ou não? Não, muito bem. Aí quando eu venho para a graça, eu começo a achar que eu tenho que fazer tudo certo, porque se eu fizer o que é errado, Deus vai me rejeitar. Eu fui salvo pela graça, mas só permaneço na graça se eu tiver boas obras. Isso daí é o que Paulo combateu na sua epístola aos Gálatas, que existiam alguns judeus que queriam judaizar o cristianismo, dizendo que eles tinham que ter Jesus, mas também tinham que guardar todas as leis para ser aceitos por Deus. E Paulo falou, de jeito nenhum. O único acesso a Deus, o único e verdadeiro caminho é Jesus. Então, como eu posso fazer algo depois de salvo para perder a salvação? Não existe essa possibilidade. Quem está na mão de Jesus, ninguém pode arrancar das mãos dele. Ainda que as pessoas, eu e você somos fracos, ninguém nos arranca da mão de Jesus. Por isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a graça de Jesus não somente nos tirou do inferno, mas também é a graça que nos sustenta nos céus. Não somente nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, mas também é a graça que sustenta a nossa vida. Tudo pela graça de Deus, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça e não pela fé. Não é a nossa fé a causa da nossa salvação. Como eu expliquei, ela é sim meio pelo qual tomamos posse da nossa salvação. Cuidado com a inversão que valoriza mais a fé humana do que a graça de Deus. Lembre-se, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não são nossas obras que garantem salvação permanente, como já expliquei há pouco. Há crentes que acham que alcançaram a salvação pela graça, mas que depois devem sustentá-la pelo esforço próprio. Somos eternamente salvos pela graça. Lutero foi um dos homens que defendeu muito isso, por isso surgiu o protestantismo. E ele combateu tanto essa questão de ser salvo pelas obras, aquela coisa de pagar indulgência, de sofrer no purgatório, você foi muito mal, aí você tem que pagar um pouquinho ali no sofrimento, para depois ir para o céu. Nada disso. Nós somos salvos pela graça. Nós não podemos pagar nada para ir aos céus, ou para ter relacionamento com Deus. Aí alguns pensaram assim, então você é um cara que luta contra as boas obras. Esse evangelho barato, fácil, que as pessoas não precisam fazer nada. Bom, ele continua afirmando, e é verdade, para ser salvo, nós não podemos fazer nada que nos garanta a salvação é pela graça. Mas veja o que Lutero diz em resposta a tudo isso. Não é contra as obras que lutamos, mas contra a confiança nas obras. Vou repetir, não é contra as obras que lutamos, mas contra a confiança nas obras. E antes que você pense assim, aí esse evangelho que se prega aí todo mundo fala, já sou salvo mesmo pela graça, então agora eu vou aprontar, vou fazer o que eu quiser, porque eu não ganhei a salvação mesmo pelas minhas boas obras, então eu vou fazer o que eu quiser. Então, aí
algumas pessoas falaram isso. Pedro, eu penso que quando escreveu algumas coisas a respeito de Paulo, ele estava justamente falando sobre essas coisas difíceis que às vezes Paulo falava, e caía numa interpretação carnal, de que então vou fazer o que eu quiser. Paulo, na Epístola aos Romanos, lá no capítulo 6, 7, ele está abordando, enfim, todas essas questões, e ele está dizendo assim: usaremos da graça para dar vazão ao pecado? De maneira nenhuma. Sabe o que Paulo está querendo dizer ali? Nós somos salvos pela graça para sermos livres do quê? Então, como que eu tenho a graça, sou livre do pecado, mas eu volto para o pecado? Então eu não fui salvo pela graça. Sabe por quê? Quem é salvo pela graça percebe que é uma diferença, ele experimenta a vida de Deus em si, ele não quer mais viver a vida de pecado que ele vivia antes. Por isso, quando alguns falaram para João: João, mas tem uns caras aí que vocês pregaram o evangelho, eles estavam na igreja, agora não estão mais. Ele falou: bom, com relação, ele estava falando àqueles, com relação a esses que vocês estão dizendo, eu afirmo uma coisa para vocês: eles saíram do nosso meio porque eles não eram um dos nossos. Eles precisavam se converter. Mais ou menos para você entender, uma vez eu vi uma discussão, eu fiz um curso uma vez de liderança na FTSA, na Faculdade Teológica Sul-Americana, e ela é uma excelente faculdade, tem cursos de mestrado, e ela tem uma teologia bem teologia da reforma, é muito boa a teologia ali. E aí alguém disse para um dos coordenadores da faculdade: olha só, fulano não estudou aqui? Estudou. Então, você já viu o ministério dele? Ele não faz nada daquilo que é a ideia que é passada aqui. E aí aquele coordenador respondeu: fulano de tal esteve na Faculdade Teológica Sul-Americana, mas a Faculdade Teológica Sul-Americana nunca esteve no fulano de tal. Há muitos que podem estar num determinado meio, mas eles não são daquele meio. Por isso eles têm prazer no pecado, e assim que ouvem talvez uma palavra como essa, se justificam dizendo: então vou cair na gandaia. A palavra de Deus, ela é muito linda, e ela vai mostrar o seguinte: não se enganem. Você, assim como é predestinado para as boas obras, para a salvação, assim como você foi. A Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Quer dizer, quando Deus criava o sol e as estrelas, Ele já tinha escolhido você, de tanto que Ele amou você. Só que não para por aí a escolha de Deus. Ele não somente pré-ordenou você para a salvação, mas como pré-ordenou você para as boas obras. Veja o texto: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A palavra, então, no grego, proorodizo, ela é uma palavra que indica a nossa eleição em Cristo, não somente para a salvação, mas também para as boas obras. Daí a tradução em outra versão: para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus tirou você da morte, trouxe você para a vida em Cristo Jesus. Você foi salvo pela graça, agora você faz parte de uma nova sociedade, de uma nova comunidade. Você é uma nova criatura que faz parte de uma criação de Deus aqui, que não tem parte com este mundo, que não tem parte com Satanás, que não tem parte com a carne. É uma nova criação, e essa nova criação em Cristo vive para praticar as boas obras. Por quê? Lembra quando nós lemos lá no começo que há uma mudança genética acontecendo? Há uma mudança genética espiritual que aconteceu também. Paulo diz que nós somos gerados em Cristo pelo Espírito. Veja só, o que isso quer dizer? A palavra ali tem da onde vem também a palavra nossa gen.
a genética nossa foi alterada, porque assim como o Espírito Santo gerou Jesus na barriga de Maria, Jesus gerou você no Espírito Santo. E agora você não tem a genética que você tinha antes de morto. Agora você tem a genética de Jesus Cristo. Agora você é uma nova criação. As coisas velhas se foram. Você estava morto, agora não está mais. E o gene de Cristo está em você. Você percebe? Só que o diabo engana. O diabo, apesar de ser um sujeitinho para mim lesado, bocó mesmo, ele joga uns migué que às vezes a gente acredita. Desculpa estar usando essa linguagem, mas assim, ele mora no aluguel. Ele vem falar para você, não, olha aqui, essa tentação. Mas você fala, ai, será que eu vou resistir a essa tentação? O que é isso? Você tem a genética de Cristo Jesus. Jesus Cristo nunca pecou. Você já tem o poder em si mesmo para não pecar nunca mais. Pode pecar? Eu creio que vamos pecar. Mas sempre será por nossa fraqueza e não por causa de nossa nova genética. Você espiritualmente é forte em Cristo Jesus. Você tem que encarar mais. Depois de fazer alguns estudos como esses, às vezes eu estou andando na rua, ou fazendo alguma coisa tal, e vem vários tipos, numa conversa, a pessoa fala determinados negócios, vamos fazer tal coisa, eu falo, rapaz, que grande tentação isso aqui, hein? Porque tem coisas que são grandes tentações em várias áreas. E aí eu falo assim, não, espera aí, eu tenho a genética do meu irmão mais velho, e ele não pecou, e eu também quero viver sem pecado. Eu olho bem nos olhos da tentação, se é que tentação tem olhos, e digo, tentação, você não tem mais poder sobre mim, porque eu estava morto e era dominado por você. Agora, ó, não sou mais. E eu tenho o direito e dever de viver uma vida santa. E é isso que eu quero fazer. Gente, que coisa linda esse texto. Você é destinado para fazer as boas obras. Fazer boas obras deve ser o estilo do viver diário de quem já passou da morte para a vida. Ou seja, aquele que tem essa nova vida em Cristo Jesus foi predestinado para as boas obras. Diz respeito ao que Jesus falou sobre a árvore má e a árvore boa e a árvore má. Deixa eu pular só um slide aqui, depois eu volto nesse. Tem a ver com o que Lutero falou. Ele disse assim, as boas obras não tornam bom o homem. Viu? Mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica obras. E você foi nascido de novo para quê? Para as... Viu, gente? Que coisa! Essa vida que a gente está vivendo. E é por isso que o texto termina magistralmente. É lindo isso daqui. A palavra poema, do original grego, originou o vocábulo poema no português. Assim sendo, a tradução mais literal daria o sentido de que somos poemas de Deus em Cristo Jesus. Deus está escrevendo o seu poema em nós, para o mundo ler através das... A pessoa não vai olhar para você e vai ver Jesus, mas o que você faz vai mostrar que você tem Jesus, entendeu? Por isso que a pessoa fala assim, quando eu me converti, algumas pessoas dizem, cara, você mudou demais, hein? Eu falei, glória a Deus, eu mudei, vocês estão vendo, Jesus fez diferença na minha vida. Eu vejo as pessoas às vezes falando, a gente vai em velórios, aí um crente vai num velório, um que ainda não conhece Jesus, e sem Jesus ainda está morto, ela não pode enxergar que a vida não termina aqui. E às vezes ele olha para nós e fala, meu Deus, como vocês se amam, como vocês se apoiam, como é diferente um funeral aqui. Tudo vai demonstrando, e as pessoas olham para nós como nós agimos e reagimos diante de cada situação, e ela fala assim, que lindo.
Sabe quando ela fala assim, que lindo? É o poema de Deus que está sendo escrito em você, através de você. Cada um de nós somos um poema de Deus. Então, quando a gente está vivendo, ainda tem uma carta que já foi escrita e uma parte que está em branco. Como é que você quer que termine o poema da sua vida? Viva em Cristo Jesus e será um lindo poema. E você vai deixar um grande legado. E todos vão lembrar de você e vão falar, lembra do fulano? Meu Deus. E todos juntos, são tantos poemas, que quando todos que estão observando, porque isso é para eras futuras também, os anjos observam e falam, ai, que lindo que Deus está fazendo no meio da igreja. O inferno olha e fala, para que fazer tudo isso? Porque eu já te falei, o diabo ele é meio lesado, né? Mas então, as coisas que as pessoas olham e veem Deus fazendo em você, é lindo demais, é maravilhoso demais. E é isso que Deus está fazendo em nós. Pois bem, eu queria fazer um convite para você, se você concordar, de você fazer essa declaração aqui. Olha só, eu vou ler primeiro, só acompanhe. Eu estava morto, mas em Cristo ganhei vida. Sou salvo pela graça e predestinado para as boas obras. Logo, sou um poema escrito pelas mãos de Deus em Cristo. Assinado, se você quiser colocar o seu nome. Vamos falar todos juntos? Então vamos lá. Eu estava... Assinado, você tem que falar seu nome. Assinado. Não, nome com sobrenome. Assinado. Por que foi ficando mais baixinho no final? Você tem vergonha do seu sobrenome? Não, que é isso? Eu estava morto, mas eu ganhei vida em Cristo. A graça foi quem operou a vida em mim. E eu sou predestinado para as boas obras. Que lindo, né? Fala se a palavra de Deus não é linda. E você percebeu quem você é em Cristo Jesus? Você vai aceitar viver menos que isso? Vai aceitar até menos que isso? Já pensou se alguém lhe oferecesse $1 milhão? Ele falou, está aqui $1 milhão, mas se você quiser pegar só 100 mil, você pega. Você vai lá e pega só 100 mil? Você quer o quê? Tem crente que parece que Deus fala assim, tem aqui $1 milhão. E ele vai lá e pega $1 e vai viver a vida com $1. Se está à disposição dele viver com $1 milhão, ele deve viver com... Eu só estou fazendo isso com dinheiro porque são valores que a gente pode entender. Mas isso espiritualmente significa algo que não pode ser aquilatado. Infinitamente mais do que nós podemos imaginar ou pensar, foi o amor de Deus derramado em nós. E aquilo que o olho ainda não viu, que o coração ainda não sentiu, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Feche seus olhos. Um convite para você. Olhe bem para a sua vida, agora. E no mundo espiritual, você e Deus, declare, Deus, o Senhor falou comigo hoje, que eu estava morto. Mas se tem alguns domínios da morte que ainda estão aí presentes na sua vida, agora, diga, Deus, eu rejeito isso na minha vida. Eu quero viver a minha vida plena em Cristo Jesus. Eu não sou mais escravo do mundo, eu não sou mais escravo de Satanás, eu não sou mais escravo da minha carne. Eu tenho nova vida em Cristo Jesus. Agora você está aí orando. Ore assim, ore assim. Olhe bem para as suas dificuldades, olhe bem para as suas impossibilidades e diga a elas que agora você tem vida, porque você ganhou vida em Cristo Jesus.
Diga que você é salvo pela graça. Diga que você foi predestinado pelas boas obras, e você abandona tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é poema de Deus na sua vida, você vai abandonar, porque agora você não é mais sujeito a essas coisas, porque você já se assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E você está sentado em Cristo Jesus, no trono que está acima de todo e qualquer trono. Autoridade sobre toda autoridade. Tome posse agora em oração. Que o amor de Deus Pai confirme essa palavra. Que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não somente livrou você do inferno, não somente tirou você da morte, mas te deu vida, e é a graça quem lhe garante vida, venha sobre a sua vida em abundância, a sua plenitude, que as consolações do Espírito venham sobre a sua vida, que haja para você a comunhão do Espírito, e que o poder e a unção do Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida, em você, faça você viver exatamente a vida que Deus quer fazer, e que você seja um belo poema de Deus, para que todos leiam e glorifiquem o Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus, meu irmão e minha irmã.